Se você abriu a internet nos últimos dias, viu manchetes falando em Trump indo para cima do Pix e gente já imaginando o sistema sumindo do aplicativo do banco, é aqui que a gente precisa cortar o ruído. O que aconteceu de fato foi outra coisa. Em 15 de julho de 2025, por direção específica do presidente Trump, o governo dos Estados Unidos mandou o representante de comércio, o USTR, abrir uma investigação formal contra o Brasil usando a seção 301. Essa investigação mira atos e políticas brasileiras em várias áreas, incluindo comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Dentro desse pacote, entram as políticas relacionadas ao Pix. A partir daí, o caso evolui para uma resposta concreta: tarifas. Não há ordem do recurso para desligar ou proibir o Pix. O instrumento usado foi a seção 301, com tarifa adicional de 25% sobre parte das exportações brasileiras. As decisões oficiais falam em aumentar imposto sobre produtos brasileiros que entram no mercado americano, não em apertar nenhum botão técnico em Brasília. O que isso faz é colocar o Pix dentro de uma investigação comercial ampla, com foco em tarifas, não em um comando remoto sobre o sistema. O recado é econômico. Se o Brasil mantiver certas políticas, paga mais caro para vender nos Estados Unidos. A pergunta que vai guiar o resto do vídeo é essa: se não é sobre desligar o Pix, qual é exatamente o poder de pressão que uma tarifa de 25% cria sobre o Brasil quando o assunto são as regras do dinheiro digital? Para entender por que isso importa, é preciso voltar ao básico. Que sistema é esse que entrou na mira da seção 301? O Pix foi lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 como um sistema de pagamentos instantâneos. A ideia era permitir transferências em poucos segundos, 24 horas por dia, todos os dias, integrando bancos, fintechs e outras instituições em uma infraestrutura única. 5 anos depois, isso virou parte da rotina do país. Relatórios do próprio Banco Central mostram que, em dezembro de 2025, o Pix tinha cerca de 172 milhões de pessoas físicas cadastradas, mais de 22 milhões de empresas e quase 8 bilhões de transações só naquele mês. Na prática, virou o trilho por onde corre boa parte do dinheiro do dia a dia no Brasil. É por essa escala que qualquer notícia envolvendo o Pix acende alerta. Mas aqui entra a correção que precisa ficar clara e única. A disputa é sobre governança e regras econômicas do Pix, não sobre sua existência para o usuário brasileiro hoje. Até o momento da decisão tarifária, não há registro em documentos oficiais de mudanças operacionais no Pix decorrentes da investigação americana. O sistema continua funcionando como antes do ponto de vista de quem faz ou recebe uma transferência. Ou seja, o impacto direto hoje é tarifário e diplomático. A conta está sendo apresentada na exportação para os Estados Unidos, não na tela do seu aplicativo. Só que exatamente porque o Pix virou essa infraestrutura massiva, ele passou a ser peça central de um embate maior sobre regras entre Washington e Brasília. Com o pânico sobre o fim imediato do serviço fora do caminho, dá para olhar a linha do tempo que levou às tarifas de 25%. Em 15 de julho de 2025, o STR oficializa a abertura de uma investigação com base na seção 301 contra atos e políticas do Brasil. O texto fala em práticas consideradas injustas no comércio, incluindo temas de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Desde o início, o recado é que o pacote é amplo, envolve várias frentes de política econômica brasileira e as políticas ligadas ao Pix aparecem como um dos elementos analisados. Quase um ano depois, em 1º de junho de 2026, vem a primeira grande virada. A USTR publica uma conclusão preliminar, dizendo que certas práticas do Brasil, incluindo políticas relacionadas ao Pix, são unreasonable or discriminatory e, como resposta, propõe uma tarifa adicional de 25% sobre importações brasileiras. O documento lista 6 grandes áreas de práticas questionadas. Pagamentos eletrônicos e Pix são apenas um componente. Esse movimento evolui para a decisão final de 15 de julho de 2026. O governo Trump anuncia que vai impor de fato a tarifa extra de 25% sobre determinadas importações do Brasil, com algumas exceções específicas, e define a data e a hora em que isso começa a valer:
22 de julho de 2026, 12h01 no horário da costa leste dos Iquicuruta. A partir desse minuto, a pressão deixa de ser apenas retórica e vira custo real na entrada de produtos brasileiros no mercado americano. Em nenhum momento dessa sequência aparece um ato americano determinando alteração técnica ou operacional dentro do Pix no Brasil. O instrumento é comercial e tarifário. O alvo formal não é o botão liga e desliga do sistema, e sim o conjunto de políticas que os SERMA classificam como problemáticas, entre elas, a forma como o Estado brasileiro estrutura o Pix. Se a arma são tarifas, a próxima pergunta é inevitável. O que, exatamente nesse desenho do Pix, incomoda tanto Washington a ponto de ser citado nominalmente dentro de uma investigação de comércio? É aqui que o conflito de narrativas fica explícito. Nos documentos da investigação, a USTR descreve o Pix como exemplo de política em que o Estado brasileiro teria ido longe demais. A crítica central é que o Banco Central do Brasil não só regula o mercado de pagamentos, como também opera diretamente o sistema, concentrando dois papéis que, na visão americana, deveriam estar separados. Segundo essa leitura, essa combinação permitiria ao governo favorecer o Pix em relação a outros arranjos. Alegações específicas aparecem nessa linha. O Banco Central teria imposto participação obrigatória de instituições financeiras acima de determinado porte, exigido que o Pix fosse destacado nos aplicativos de bancos e fintechs, e limitado às tarifas que essas instituições podem cobrar sobre operações no sistema. No pacote americano, tudo isso é apresentado como evidência de que o Brasil adotou políticas que distorcem a competição, tratam o Pix como uma espécie de campeã nacional e dificultam o espaço para outros modelos, inclusive de empresas estrangeiras. É fundamental marcar, essa caracterização como campeã nacional é formulação da USTR, contestada pelo Brasil. Não é um consenso técnico neutro, é a tese de uma das partes. Do outro lado, o governo brasileiro responde com uma visão quase oposta. Em documentos oficiais e cartas enviadas a Washington, Brasília sustenta que o Pix é uma infraestrutura pública de acesso aberto, que qualquer instituição que cumpra os requisitos pode usar, sem discriminação contra empresas estrangeiras, e que isso aumenta e não reduz a competição. A defesa brasileira também enfatiza efeitos de inclusão financeira, trazer mais gente para o sistema formal de pagamentos e reduzir custos de transação. Na frase que sintetiza esse choque, de um lado a acusação de que o Brasil favorece sua campeã nacional, o Pix. Do outro, a afirmação de que o Pix é uma infraestrutura pública de acesso aberto. Do ponto de vista editorial, o que está em disputa aqui não é se o Pix some do seu celular amanhã. É a legitimidade de um modelo em que o Estado assume para si a operação de uma infraestrutura central do sistema de pagamentos, ao mesmo tempo em que regula o setor. A seção 301 está sendo usada como instrumento para questionar esse arranjo e tentar empurrar mudanças na sua governança. Se ninguém está dizendo, nos documentos oficiais, que é contra a existência do Pix, qual é exatamente a briga? Um ponto pouco comentado nas manchetes aparece em intervenções de atores econômicos dos próprios Estados Unidos. A US Chamber, por exemplo, e outros representantes da indústria americana registram que a indústria dos portunes não se opõe ao sistema Pix em si. O alvo, nessas manifestações, não é o fato de existir um sistema de pagamentos instantâneos operado pelo Banco Central, mas o conjunto de regras que cercam essa infraestrutura. Quem decide, quem participa, como se cobra, que espaço sobra para modelos de negócio privados. Isso se conecta diretamente às críticas estruturais da USTR, à governança do Pix e à acumulação de funções pelo Banco Central. Na leitura americana, o problema é um Estado que define a arquitetura do mercado e, ao mesmo tempo, concorre com arranjos privados por meio de uma infraestrutura própria. A interpretação editorial que o canal propõe, olhando para esse conjunto de documentos, é a seguinte: esse caso funciona como um teste de limites. Trata-se de um teste de até onde os vermos purposes podem usar tarifas para influenciar regras domésticas de um sistema de pagamentos instantâneos. Em vez de negociar apenas redução ou aumento de imposto, a seção 301
passa a ser usada como alavanca para pressionar mudanças em como o Brasil organiza uma parte estratégica da sua infraestrutura financeira. Por enquanto, o impacto diretamente observável é tarifário e diplomático. Tarifas extras de 25% sobre uma parte das exportações brasileiras, uma resposta dura do governo brasileiro e muita negociação nos bastidores. Mas, por trás desse movimento, o que está em disputa é o poder de influenciar padrões e modelos de pagamentos instantâneos em escala global, tendo o Pix como vitrine de um modelo em que o Estado assume protagonismo. É importante marcar, essa leitura é interpretação editorial, construída a partir dos documentos e das posições públicas, não um fato jurídico declarado em nenhum texto oficial. Dito isso, é preciso reconhecer o contraponto. Tem muita gente argumentando que o caso do Pix está sendo superdimensionado. A objeção é simples. A seção 301, aberta contra o Brasil, não fala só de pagamentos eletrônicos. Os documentos oficiais listam 6 grandes áreas de práticas brasileiras consideradas problemáticas, e os pagamentos instantâneos aparecem ali como apenas um dos itens. As tarifas de 25% atingem uma cesta ampla de produtos, incluindo setores sem relação direta com o Pix. Sob essa ótica, o foco principal da medida seria corrigir desequilíbrios mais amplos no comércio digital e em outras políticas, e não punir especificamente o modelo do Pix. Os textos oficiais, de fato, mostram um escopo muito maior do que apenas serviços de pagamento, e não há nenhuma tabela dizendo que tantos pontos percentuais da tarifa são por causa do Pix. Não existe um peso numérico explícito para o sistema dentro do pacote. A resposta editorial do canal vai por outro caminho, mas sem ignorar esses dados. Nos mesmos documentos em que a investigação cobre várias áreas, o Pix aparece nomeado, tratado como exemplo de política em que o Estado brasileiro teria favorecido uma suposta campeã nacional, com críticas detalhadas à sua governança. Isso coloca o sistema em um lugar simbólico dentro do caso. Nessa leitura, o Pix não é apenas mais uma linha em uma lista extensa. Ele funciona como caso emblemático da tentativa de influenciar as regras de um sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Um laboratório, digamos assim, para testar até onde o uso de tarifas consegue mexer em escolhas regulatórias internas de outro país. Mais uma vez, isso é interpretação sobre a centralidade política do Pix dentro do pacote, não um dado numérico sobre o peso exato do sistema nas tarifas. Com o quadro montado, dá para enxergar o tipo de risco estratégico que está na mesa. A investigação da seção 301 contra o Brasil não é um processo estreito, focado em um único setor. Ela abrange 6 grandes áreas de política econômica, entre elas comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Isso abre espaço para uma prática comum da diplomacia, combinar diferentes temas em um mesmo pacote de negociação, misturando tarifas, compromissos regulatórios e concessões específicas. É nesse contexto que entra o cenário que precisa ser considerado com cuidado. Não há até agora anúncio público de acordo fechado que troque mudanças na governança do Pix por redução de tarifas. Também não há, nos documentos oficiais disponíveis, registro de mudanças operacionais no Pix decorrentes dessa investigação. O sistema segue funcionando como antes para o usuário final, mas, justamente porque o Pix aparece de forma destacada nos textos da seção 301, é plausível que ele possa ser usado como moeda de troca em negociações futuras. Em um cenário possível não garantido, ajustes na governança ou nas tarifas ligadas ao Pix poderiam deixar de ser uma decisão puramente técnica interna e passar a fazer parte de um pacote de concessões para aliviar a tarifa extra de 25% sobre exportações brasileiras. Esse tipo de arranjo não está dado, nem é inevitável. Depende de escolhas políticas concretas, em Brasília e em Washington. A avaliação editorial do canal é que o principal risco estratégico aqui não é o fim imediato do Pix, e sim o sistema virar peça de barganha em um jogo em que a moeda de troca é a autonomia regulatória brasileira. O caso Pix versus seção 301, visto por esse ângulo, deixa claro que a briga central não é sobre manter ou não o aplicativo funcionando amanhã. É sobre quem dita as regras estruturais do dinheiro digital brasileiro,
se esse desenho continuará sendo definido principalmente em Brasília, com o Banco Central combinando o papel de regulador e operador de uma infraestrutura pública, ou se passará a ser calibrado sob pressão tarifária vinda de Washington. Isso importa porque, se o Pix entra de vez na mesa de barganha, o impacto pode voltar para quem usa o sistema todos os dias, não em forma de um botão desligado, mas via economia real, custo de exportar, emprego em setores afetados, espaço para inovação local e estabilidade das regras no tempo. Diante dessa pressão tarifária, o que você considera mais aceitável? O Brasil ajustar a governança do Pix para aliviar o custo no comércio ou bancar o modelo atual, mesmo que isso signifique pagar mais caro para vender aos rework?